Se teve uma coisa que aconteceu inúmeras vezes nesse congresso, foi agradecimentos. Tá? Mas eu não poderia fazer essa sessão de encerramento sem voltar a agradecer, porque o trabalho que a Cristina, que a Vanessa, que o Edu, que o Gabriel fizeram foi de alta qualidade, tudo muito bem montado, aconteceu tudo como se esperava, fora alguns atrasozinhos, tá? Mas, sobretudo, a generosidade deles de terem resolvido dedicar esse encontro, esse congresso, à minha pessoa. Então, só posso agradecer do fundo do coração. Tá? E agradecer, além dos alunos de Rio e São Paulo que estiveram aqui, a vários amigos que vieram de vários lugares. Né? Eu estava pensando agora há pouco aí, vieram amigos de Paris, do Rio, de São Luís, tá? De Santa Maria, de Montes Claros, de Campinas, além, evidentemente, os de São Paulo. Tá? Via tecnologia, tá? Temos a Vanessa, que está lá em Lisboa, tivemos o Rivair, de Porto Alegre, tá? Tivemos conferência do Amapá, e não tivemos, por circunstâncias tecnológicas, que aí não funcionaram, né, de Paris, com a Laura, e de Roma, com a Francesca. Né. Mas, como o que conta são as intenções, né, também essas pessoas estariam apresentando via telão, já que não poderiam, né, Paris e Roma não estão ali do lado, né, o que só torna, inclusive, mais significativo o fato da Eliana e do Daniel terem me dado esse prazer de revê-los, né, e de estarem aqui conosco. Tá? Bom, na primeira vez que começamos, quer dizer, os organizadores e eu, a trocar algumas ideias sobre esse congresso, a intenção era que, hoje, neste momento, estaríamos aqui fazendo o lançamento de um livro, tá? O meu mais recente livro. Mas não consegui terminá-lo a tempo, entreguei ao editor semana passada. Né? Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns... É um mix, não chega a ser um capítulo inteiro arrumadinho, né? Até porque um capítulo assim ficaria meio deslocado, né, do contexto do texto. Né? Então, eu arranjei de maneira a que determinados elementos tirados de diferentes capítulos pudessem ser rearranjados, mas, sobretudo, centrados em um determinado capítulo, ainda que não seja exatamente ele sozinho. Tá? Para que tudo isso faça mais sentido, esse livro chama-se Em Busca do Paraíso Perdido, As Utopias Medievais. Tá? Alguém falou, talvez tenha sido o Edu, de um livro que eu publiquei chamado As Utopias Medievais, numa data que eu não sei, mas certamente o Edu sabe, 92. Mas era um livrinho pequenininho, introdutório, não tinha notas de rodapé, né? Era dentro de uma coleção que tinha aquele formato, né? Formato que eu tinha definido porque eu era o coordenador da coleção. Então, claro que eu tinha que respeitar as minhas próprias regras, e surgiu esse livrinho. Tive muito prazer em escrever o livro, ele teve uma boa receptividade, e eu pensei lá em 92, algum dia eu vou escrever uma coisa mais séria sobre esse tema. Né? E daí, no meio, vão aparecendo uma série de coisas, temas variados, alguns que têm interface com a utopia, mas não tão claramente, outros que fogem completamente, como o nosso futebol, né, Casquinha? Então, isso foi sendo adiado. A partir de um determinado momento, já faz alguns anos, resolvi atacar as utopias medievais para valer, mas sempre tem intercorrência, né? Enfim, demorou um tempão, mas eu terminei. Tá? Então, eu vou discutir aqui com vocês, no fundo, a questão de utopias medievais. Mas, como eu disse agora há pouco, no encerramento da mesa anterior,
fazendo referência ao fato do Rui ter apresentado algo sobre utopia e heresia, né? Eu quero apresentar aqui para vocês algumas reflexões justamente sobre as conexões entre utopia e heresia. Dois conceitos, né? Eu pretendo fazer esses dois conceitos dialogarem um pouquinho. Tá? Dois conceitos que apresentam uma série de problemas do ponto de vista da historiografia. Não estou aqui querendo falar em filosofia, sociologia, sociologia religiosa ou história das religiões, enfim, outros campos do conhecimento que também trabalham com esses conceitos de heresia e utopia, né? Porque aí não teria fim nunca, né? Mas pensando em termos de historiografia, para ficar mais aqui no que é o nosso ambiente, o nosso terreno enquanto historiadores, né? Há uma resistência, há uma dificuldade no trato desses dois conceitos, por uma série de razões que a gente vai vendo um pouco à medida aqui que eu for desenvolvendo o raciocínio, né? Mas vamos começar pensando em heresia, né? Heresia é uma palavra que se transforma numa noção, tem um conteúdo e que está muito próximo a outra palavra, um outro conceito, que é o de cânon, em grego, cânone. Tá? Ou seja, o cânon, em grego, é um bastão, é um pedaço de madeira, tá? Que serve, a partir de um certo momento, descobriu-se, que esse bastão pode servir para tirar medidas de determinadas coisas, tá? Então, essa pasta aqui tem a medida de meio bastão, tá? Então, o cânone passou de bastão, sem ter perdido esse sentido literal primeiro, a se tornar conhecido e utilizado, sobretudo, pelo sentido figurado de medida, a partir disso, de padrão, né, de norma, de regra. Né? E é assim que nós falamos num cânone literário, por exemplo. Né? E heresia, por estar próximo a cânon, está próximo a metron, né? De onde sai a nossa palavra metro, que nada mais é do que uma medida, né? Mas medida do quê? Regra, norma do quê? Né? É justamente a quebra de uma norma do ponto de vista do cristianismo oficial. Isso por quê? O cristianismo ele, vai se montando enquanto pensamento, né? Ele vai se montando a partir de uma série de textos judaicos, muitos deles aproveitados completamente, tanto que passam a fazer parte do que será a Bíblia cristã, né? E de vários relatos orais dentro da própria comunidade cristã, né? Nessa montagem, uma série de dificuldades naturais vão aparecendo, né? Quantos ouviram, quantos foram testemunhos diretos da palavra de Cristo? Né? Aqueles que vão relatar isso, registrar isso, né, foram poucos e razoavelmente posteriormente à morte do Cristo, né? Se quiséssemos ser aqui muito rigorosos do ponto de vista do historiador, não temos controle, tá, sobre esse tipo de relato, sobre esse tipo de testemunho, tá? E outros vão surgindo ao longo dos séculos seguintes. Chega um certo momento, essa igreja nascente, tá, tem uma quantidade tal de textos, de relatos, tá, que é preciso depurar aquilo, tá, que é preciso fazer uma escolha, fazer uma seleção, até porque esses textos são muitas vezes contraditórios entre si. Tá? Não podem todos estar dizendo a mesma verdade, porque dizem coisas diferentes. Tá? Esse trabalho de seleção se dá como? São elites eclesiásticas dentro de determinada comunidade, tem a outra ali, a outra lá, não existe, evidentemente, uma igreja centralizada ainda, né? E vão sendo feitas seleções muito mais por critérios
regionais, as tradições religiosas e cristãs deste local, que são razoavelmente diferentes das daquele local, por critérios muitas vezes pessoais. Então, há aqui um determinado indivíduo, um determinado clérigo, o bispo local, que tem um carisma, que tem um respeito intelectual e de crença maior do que outros indivíduos. Então, a ideia dele pesa mais na hora de dizer esse texto vale, esse texto não vale. E esse processo se estende até fins do século IV. É nesse momento, fins do século IV, que surge uma lista daquilo que será a Bíblia cristã. Então, tais livros compõem o Antigo Testamento, tais compõem o Novo Testamento. Estes livros estão lá, dizem esses personagens, diz a instituição nascente, estão lá porque são inspirados. Em última análise, foram textos escritos por Deus, através de um quase copista, que está escrevendo com aquilo que Deus está lhes dizendo. Portanto, esses textos escolhidos, eles têm que ter um respeito absoluto, são textos sagrados, são a palavra de Deus. Mas como é que se chegou a isso? Já dissemos, através de uma seleção, através de uma escolha. Ora, a palavra escolha em grego, e o latim depois deriva daí a mesma coisa, latiniza apenas a palavra com o mesmo sentido, é airesis, heresia. Heresia quer dizer escolha. Essa igreja que está nascendo, ela fez escolhas. Ela trabalhou, ela manipulou heresias no sentido de escolha para dizer o que compõe a Bíblia. Na verdade, quem faz escolha em primeiro lugar é a igreja. Mas ela passa a dizer que aqueles textos que estão fora são textos de heresia, isto é, de uma escolha errada feita por outras comunidades ou por outros grupos cristãos. Veja, há um deslocamento semântico da palavra, há uma ressignificação para a igreja. A escolha que ela fez não foi escolha, foi uma inspiração divina, e a escolha dos outros é só isso, é uma escolha, e uma escolha errada porque não foi inspirada. O Tertuliano, uma grande autoridade eclesiástica, um dos pais da igreja, diz em fins do século II, define em fins do século II, a heresia, qualquer heresia, como o arbítrio de inovar a fé. Ou seja, um indivíduo que tem determinadas ideias ou segue determinadas ideias já existentes e não aceitas pela igreja, e isso é uma inovação porque sai do cânone, porque se destaca do metro cristão, e ao inovar a sua fé erroneamente, ele não pode ser aceito, ele tem que ser desclassificado, marginalizado, séculos depois será perseguido, eliminado fisicamente, etc. e tal. Bom, tudo isso não é obviamente simples, nem no processo histórico, nem na interpretação historiográfica. Há não muitos anos, desenvolve-se uma corrente historiográfica a respeito desse assunto, na França, no sul da França, depois tem seguidores na Inglaterra, um ou outro em outros países, que pensa que houve uma invenção da heresia, essa é a palavra utilizada por esses historiadores, uma invenção da heresia por parte da igreja. E o argumento é, heresia em si mesma ela não existe. O que existe é a leitura que a igreja dá de determinados textos sobre determinadas comunidades,
para se reforçar, para a igreja ser mais coesa, para a igreja ser mais unida. E ela não pode, portanto, aceitar nenhum tipo de contestação. E quando não há uma contestação clara, ela precisa criar, inventar algum tipo de contestação, tá, para combater e, portanto, através disso, se solidificar. Vamos todos nos unir porque tem um inimigo ali na porta. Não precisamos dizer que esse processo, tanto na história do pensamento quanto na história política, é um fato que está longe de ser isolado, único ou desconhecido. Tá? Mas o raciocínio é esse. Veja, não dá para entrar aqui no detalhe, debate historiográfico, não cabe nada disso nesse momento. Existem coisas plausíveis, interessantes nessa argumentação, mas ela me parece exagerada. Tá? Ela pode valer, em algumas circunstâncias, para o século XI e XIII, que é fundamentalmente, tá, sobre o período que se debruça esse tipo de interpretação, mas não dá para pegar a história das heresias por esse viés, me parece. Tá? Por quê? Porque se nós estamos nesse contexto das escolhas, né, a escolha cristã legitimada pela Igreja e as outras escolhas desqualificadas, nós estamos falando que existe um rol de possibilidades, e desse rol de possibilidades são feitas escolhas diferentes, as escolhas da Igreja e as escolhas dos outros. Tá? Escolhas alternativas. Tá? A partir dessas escolhas alternativas, que são inegáveis que existiam, tá? Seitas e seitas que pensavam de uma forma própria, original, tá? Desde os primeiros séculos cristãos, tá? A partir dessas escolhas diferentes, surgem outras igrejas, né? Micro-igrejas, micro-comunidades cristãs, tá? Que, de fato, precisam ser combatidas. A igreja vai desenvolver um discurso para exercer essa atividade de negação, né, para combater as outras ideias. Mas as heresias existem por si mesmas. Claro que a maneira da igreja trabalhar o discurso utópico, né, criar o discurso herético, desculpe, criar um contradiscurso herético, né, faz com que exista, num certo plano, num certo nível, uma invenção. Tá? Porque eu lembrei isso aqui, en passant, outro dia, já não sei porquê, a palavra invenção, ela quer dizer tanto criação quanto descoberta. Né? Etimologicamente, invenção é isso, é as duas coisas. Tá? Então, a igreja, não é que ela chega a criar heresias, né? Ela descobre, ela localiza, ela identifica, tá? E claro que ela acaba pintando o bicho mais feio do que é, para poder desenvolver o seu próprio discurso antiherético. Tá? Bom, mas tudo isso, então, para dizer que é o seguinte, o conceito de heresia não é tão simples quanto parece à primeira vista. Tá? A gente, inclusive, banaliza para qualquer coisa, tá? Pensou-se uma coisa diferente, falou-se uma coisa diferente do que eu penso, eu vou dizer, isso é heresia, pensamento herético. O herege passa a ser simplesmente um termo muito genérico, sem rigor nenhum, para designar, no fundo, o outro. O outro, que pensa diferente de mim, herege. E, historicamente falando, não é exatamente isso. Bom, coloquemos isto de lado e vamos pensar no conceito de utopia. Muito problemático também. Sobretudo entre os medievalistas. Os medievalistas recusaram, e muitos ainda recusam, a falar em utopia para a Idade Média. Tá? Vou pegar um exemplo de um historiador, que é um dos maiores do século XX, meu mestre, tá? Prazer de ser seu amigo, e, portanto, não é um exemplo que eu pego como direi, escapou a palavra, mas, enfim,
um exemplo que vai servir para os meus argumentos, porque é um historiador que não tem peso, ou um historiador que não conta para mim e eu quero denegri-lo. Não, muito pelo contrário. Tá? Estou falando, como muitos de vocês já adivinharam, do Jacques Le Goff. Tá? O professor Le Goff, em 1989, escreveu um artigo sobre a cocanha, tá? Em que ele a define como a única utopia medieval. Tá? 2 anos depois, em 91, ele reconhece um caráter utópico, não chega a ser exatamente utopia, mas tem caráter utópico, as reformas feitas pelo rei Luís IX, São Luís, tá? Ao qual ele dedica, anos depois, uma biografia que foge completamente às biografias convencionais, né? Um tijolo duplo que tem mais de 1000 páginas, né? Uma obra extraordinária. Ele reconhece, então, o caráter utópico nas reformas desse rei. E ele reconhece caráter utópico em algumas reformas feitas pela Comuna, pela cidade livre, cidade independente de Bolonha, na Itália. Mais para frente um pouquinho, em 2003, ele fala em Utopia de Joaquim de Fiori. Um monge cisterciense, calabrês, publicou lá uma série de coisas que deram margem a muitas discussões. Dessa corrente joaquimita vão sair várias heresias, aliás. Não? Então, há uma utopia de Joaquim de Fiori. E, em 2005, ele fala na utopia da Távola Redonda. Então, vocês percebam o seguinte, apesar de Jacques Le Goff trabalhar, ser o grande mestre da história do imaginário, ele leva 20 anos para admitir, com ressalvas, a existência de utopias na Idade Média. E claro que se o grande chefe, digamos assim, pensa desta maneira, tem argumentos para isso, tá? É natural que a maior parte da historiografia medievalista veja com muitas reticências a ideia de utopia na Idade Média. Mas por que dessa reticência? De onde vem isso? Tá? Primeiro, como diz o Le Goff, repetem muitos e muitos, o homem e a mulher na Idade Média, eles vivem em função de um suposto interesse único, exclusivo, centrado, direcionado para o além, a vida pós-morte. Na Idade Média, as pessoas estariam aqui de passagem, claro, os anos de vida que couber a cada um. Isso não é lá muito importante do ponto de vista deles, segundo esses historiadores, porque estão pensando no além. Se estão pensando no além, não cabe simplesmente você querer desenvolver a ideia de uma sociedade perfeita na Terra. A perfeição está lá em cima, não aqui. Em segundo lugar, argumentam esses historiadores que a palavra utopia, criada pelo Thomas More, todo mundo sabe disso, 1516, fins de 1516, né? E, portanto, não se pode usar a palavra criada nesse momento para períodos anteriores. Né? A palavra teria sido criada aqui em função de necessidades deste período aqui, né? E transpô-la para os séculos anteriores é uma violência ao próprio conteúdo da palavra e ao próprio processo histórico que gerou a palavra. Tá? Bem, quanto ao primeiro ponto, o suposto olhar voltado apenas, exclusivamente para o além, eu responderia que esse argumento é desmentido pelas fontes, pelas famosas fontes primárias dos historiadores. Não? Por exemplo, pegando uma autoridade muito importante para o homem medieval, começo do século VII, mas a autoridade dele atravessa a Idade Média toda, quantidade imensa de manuscritos comprovando essa autoridade, citado, né, por dezenas e dezenas, ou centenas e centenas, talvez, de outros pensadores ao longo da Idade Média, que é o Isidoro de Sevilha,
né, quando ele admite, né, cito, que em muitas ocasiões o reino celeste progride graças ao reino terrestre. Veja, não é que tem aqui o mundo terreno de hoje e o mundo celeste de amanhã, tá? E as coisas são separadas, impermeáveis, não tem comunicação, são absolutamente opostas. Não. Tá? Isso, me parece, é uma simplificação, tá, do que pensa o homem medieval. Tá? E a frase do Isidoro de Sevilha me parece muito forte e muito clara. Aqui na Terra, nós podemos agir de maneira a melhorar até o mundo lá de cima. Tá? Claro que há aí raízes agostinianas, há toda uma questão aí complexa que não dá para desenvolver agora, mas ficando só com Isidoro de Sevilha, tá, acho que dá para perceber que é um pouco simplista dizer que o homem medieval só pensa no além, não pensa no agora. Pensa assim. Esse primeiro ponto é desmentido também pela sociologia. O Durkheim, tese famosíssima, né, bem conhecida, importante, constata que o grupo social e a divindade, ou as divindades desse grupo, são uma mesma coisa. Não existe uma comunidade, né, homens, mulheres, crianças, e uma divindade. Coloque-se essa divindade no céu, na terra, no topo de uma montanha, não é o caso. Tá? A comunidade e os seus deuses são uma mesma coisa. Tá? O Osmar e o Davi estariam falando aí em determinadas projeções, tá, uma relação especular, tá, uma forma da própria sociedade se sacralizar, tá, projetando-se num Deus que ela, comunidade, imagina, tá, mas não vou caminhar por aí. Pensando apenas do ponto de vista sociológico. Tá. O sagrado é, portanto, na linha durkheimiana, né, uma representação do social. Tá? E que volta àquela coisa que o Rui falou e que daí eu comentei rapidamente, como tem pensadores atuais, né, que separam utopia de religião, utopia não tem nada a ver com religião. Tá? Vejam, o sagrado é representação do social. Tá? Então, o social idealizado, que é a utopia, tá, é carregado de sacralidade. Aliás, se esta coisa é idealizada e é perfeita, que é a utopia, é justamente porque tem um caráter sagrado, ou porque, ao se tornar ideal e perfeita, ganha uma carga de sacralidade. Tá? O Durkheim tem uma ideia aqui que eu acho que comprova isso para fechar esse itemzinho. A ideia de sociedade é a alma da religião. Tá? Mas não é a sociedade concreta. Quando ele fala a ideia de sociedade é a alma da religião, não se trata da sociedade concreta, que é imperfeita, mas trata-se justamente, volto a citar o Durkheim, a sociedade ideal supõe a religião. Substituam sociedade ideal por utopia, porque é a mesma coisa. Tá? A utopia supõe a religião. Portanto, não dá para fazer como aqueles historiadores que dizem o homem medieval só pensa no além, não está interessado na sociedade terrena ideal perfeita, porque sabem que não é possível. Tá? A teologia também ajuda a desmentir o pensamento daqueles historiadores. Tá? Um colega holandês do Marcos, eu não sei se ele está aí ainda, eu estou com óculos de lei, então não enxergo de longe. Um jesuíta holandês, que talvez você conheça, Frans van Bladel, em 1973, publica um artigo em que ele afirma, estou citando, o cristianismo é uma utopia. Tá? Desenvolve a ideia e conclui. Deus é um outro nome, um nome pessoal para a utopia.
Utopia é Deus. Deus é utopia. Tá? Enfim, esse primeiro ponto é desmentido pela história, porque nenhuma sociedade religiosa, ou seja, todas, não existe na história uma sociedade, né, que seja ateia, agnóstica. Né, existem grupos, pessoas, é outra história. Né. Numa sociedade religiosa, nenhum imaginário social, como é o caso da utopia, e eu diria mesmo no limite, nenhuma produção cultural pode ficar isolada da religião. É isso que a história nos mostra, nos comprova. E mesmo depois da Idade Média, um autor que trabalhou, um livro pequeno, mas um livro instigante, importante, Cioran, um romeno, ele diz que toda utopia mescla, citando, racionalismo pueril e angelismo secularizado. Que é uma lição importante para ser pensada e, se possível, aprendido por certos apologistas contemporâneos de utopias. Mas, enfim, aquele primeiro ponto me parece que simplesmente não se sustenta. Mas e quanto ao segundo ponto? A palavra foi criada em 1516, não pode ser aplicada com anterioridade. Né? Aí eu diria o seguinte, exemplos soltos. Né? Palavra nostalgia. Está no nosso vocabulário quase cotidiano. Né? Os historiadores não têm nenhum pejo em utilizar a palavra nostalgia em relação a qualquer coisa. Né? O Ulisses estava cheio de nostalgia para voltar para Ítaca. Né? O Rolando estava louco, cheio de nostalgia para voltar para sua casa, etc., etc. e tal. Tá? E essa palavra nostalgia foi criada por um médico alsaciano, Johann Hofer, tá? Em 1688, numa tese que ele defende na Basileia. Então, ninguém pode falar mais em nostalgia antes de fins do século XVII. Estamos de acordo. Não usamos mais a palavra nostalgia. Antes não pode. É uma violência. E que tal sadismo? Nunca existiu sadismo ao longo da história antes de ter um Marquês de Sade. Dois estudos médicos recentes, 2013 e 2016, em duas revistas de neurologia, de neuropatologia, tá, importantes, tá, publicaram 2 artigos, autores diferentes, tá, constatando que Dante sofria de narcolepsia, uma disfunção do sono. Tá? Agora, a palavra narcolepsia é de fins do século XIX. Bom, então o Dante não sofria disso porque não existia a palavra. Ou uma criança pequena, tá? Ela não pode ter urticária, porque ela não conhece a palavra urticária. Eu acho que essa relação entre a palavra e a coisa é muito mais complexa do que muitas vezes se pensa e muitas vezes se manipula essas coisas. Tá? Para ficar aqui na nossa seara de historiadores, feudalismo ou cruzadas. Está no vocabulário dos medievalistas, né? Mas essas palavras são posteriores às realidades que elas designam. Simplesmente isso. E ficaria muito difícil para o historiador suprimir do seu discurso a palavra feudalismo ou a palavra cruzadas, e teria muitos outros exemplos possíveis. Tá? Em suma, essa ideia de que
heresia e utopia têm que estar datadas em função das palavras, dos conceitos, né? Não é bem assim, porque todos nós agimos, sentimos, pensamos, uma série de coisas não necessariamente ligadas ao conhecimento de um conceito, não necessariamente tendo uma definição para aquilo que nós pensamos, sentimos ou agimos. O racionalismo pueril, que o Cioran falou agora há pouco, me parece que está um pouco nessa linha. Sabe? É um racionalismo pueril achar que não, antes de 1516 não tem a palavra, não tem utopia. E daí entra tudo que eu falei agora há pouco. Então não tem nostalgia, então não tem sadismo. Então, Bom, então heresia e utopia têm uma problemática comum. Tá? Ora, se há uma problemática comum, é possivelmente porque elas trazem outras coisas em comum. E eu diria que elas têm estruturas comuns. Esses dois tipos de imaginário social me parecem coincidir no essencial. Por exemplo, ambos conceitos são relativos, trabalham com a relatividade. Qual relatividade? Só existe heresia em função de uma ortodoxia. Só existe utopia em função de uma realidade presente julgada ruim, que descontenta os membros dessa sociedade. Tá? Não existe uma utopia absoluta, uma heresia absoluta. É sempre em relação a alguma outra coisa. Tá? Tanto heresia quanto utopia têm os mesmos elementos constituintes: mitologia, ideologia e liturgia. Se não, vejamos. Heresia. Já comentamos rapidamente, mas é o que é possível agora. Ela surge de uma tensão interna do cristianismo. Tá? Cristianismo, que também foi falado isso ontem, que nega, foi o Marcos que falou, inclusive, que nega ser mitologia, mas que tem um grande esforço intelectual para se desmitologizar, tarefa que não seria necessária se ela não fosse uma mitologia. Não? Os grupos heréticos mais rigoristas negam qualquer coisa que lhe parece ser um material mítico, né? Pecado original, Adão e Eva, serpente, né? Encarnação, Deus que vira homem, como é que pode Deus se rebaixar? Né? Trindade, 3 em 1, como é que funciona essa coisa? Né? Santos, os santos são os heróis da antiguidade clássica, né? Que, em vez de morrerem numa batalha pela honra, né, pela virtude, morrem porque se dizem cristãos. Né? Em certas heresias, publiquei mesmo há muitos anos atrás uma coisinha sobre isso, como o caso do catarismo, o choque dele, catarismo, com o catolicismo, me parece ser, em primeiro lugar, acima de tudo, um choque de mitologias. Porque, para pegar só um aspecto, certas versões cátaras veem no Satanás um irmão do Cristo. E outras versões fazem do Satanás um irmão do Adão. E aí não faz diferença nenhuma para nós, né, esse tipo de coisa, a não ser o choque mítico, né, a rejeição da mitologia católica, alterando os personagens desse discurso, dessa narrativa mítica. Então, há
uma carga grande de mitologia no seio das heresias. A partir disso, nós entendemos que, sendo a mitologia esses discursos, essas narrativas, né, esse contar histórias de elementos sagrados, tá, nós temos aí uma coisa que é própria de qualquer mitologia, que é trabalhar com sentimentos, que é trabalhar com afetos, né, é tentar sensibilizar os ouvintes, né, é moralizar ao contar uma determinada história, né. E, por isso, eles só podem, esse material mítico, estarem organizadas de uma maneira pré-reflexiva. Né. Ora, essa maneira pré-reflexiva, né, mostra uma vontade, a vontade mítica, a vontade das narrativas, né, por exemplo, o desejo moralizante, que eu falei agora há pouco, que tenta domar uma determinada realidade. Quando se tenta domar uma determinada realidade, concreta ou imaginária, nós entramos num outro campo conceitual, que é a ideologia. Isso que eu falei nas últimas 2 ou 3 frases é o desenvolvimento que o Althusser dá para definir ideologia. E isso está evidentemente presente nas heresias. Temos a mitologia, temos uma tentativa de manipulação e de racionalização da mitologia através da ideologia, mas que está no campo das ideias. Isso se canaliza para determinadas ações que vão teatralizar o mito, e que vão tentar vender a ideia da ideologia. E aí entra a liturgia. Não no sentido exclusivamente religioso, apesar de estarmos falando de heresia. Essa teatralização do mítico e do ideológico é próprio de políticas. Todos os grandes eventos de uma nacionalidade, todas as comemorações que cercam as datas sagradas de um país, todos os grandes desfiles militares que ocorrem pelo mundo em determinadas datas importantes para a mitologia daquelas sociedades, são liturgias. Coreia do Norte fica lá desfilando com seus tanques imensos e os mísseis intercontinentais, na data que morreu ou nasceu, um Yun-3, um Yun-2, ou sei lá o quê. Aquilo tudo é litúrgico. Ora, nas heresias, o peso dessa liturgia é muito importante, porque é uma liturgia que afronta a liturgia oficial católica. Por exemplo, tem uma pequena comunidade perto de Turim, Monteforte, começo do século XI, descrita por um cronista milanês algumas décadas depois, mas não temos muitas outras fontes sobre essa heresia. Mas ali se fala de uma liturgia, de um ato ritual, dos tormenta. Quando o indivíduo está muito doente, está acamado há muito tempo, percebe-se que não vai se recuperar, seja pela idade, seja pela patologia toda dele, que parece irreversível, os parentes e os amigos devem eliminá-lo. Eliminá-lo por quê? Porque é preferível esse tormento de tomar um veneno ou levar uma porretada na cabeça, não estou inventando esses exemplos, mas é melhor esse tormento aqui do que o tormento do além, se ele não passar por esse ritual.
Essa eutanásia herética é uma forma de afrontar o que a igreja pensa naquele momento e que, no fundo, é a mesma coisa que leva a igreja hoje a não aceitar a eutanásia. O princípio é exatamente o mesmo. Aí é o exemplo de uma criação de um rito, dos Tormenta. Mas pode ser alteração de um que existe. Por exemplo, a seita dos aquarianos, dos marcionistas, dos encratistas, eles celebravam a Eucaristia com água. Não é com uma hóstia, é com água. E tem os seus argumentos, isto é, tem a sua descrição mítica, tem a sua justificativa ideológica, para ter uma atuação litúrgica muito própria. O que define como uma comunidade alternativa, de uma religião alternativa. Pode criar o rito, pode alterar o rito e pode simplesmente negar o rito. Um exemplo interessante, porque é um exemplo forte. Sul da França, Saint-Gilles, 1132, Sexta-feira Santa, o detalhe é importante. Pedro de Bruy monta uma fogueira com crucifixos, vejam a quantidade de crucifixos necessários para montar uma fogueira de um certo porte. E precisava ter um certo porte, porque o que ele quer fazer com essa fogueira? Só queimar os crucifixos? Não, isso não é suficiente para ele. Ele quer grelhar carne que ele vai ingerir em seguida. Vocês percebem a força dessa contestação? Sexta-feira Santa, queima crucifixo e come a carne que está interdita nesse dia. Ele nega absolutamente um determinado ritual central para o catolicismo. Portanto, nas heresias temos uma componente mítica, uma componente ideológica, uma componente litúrgica. E na heresia? A mesma coisa. O sonho coletivo de uma sociedade perfeita é, na verdade, uma constante mitológica. Qualquer povo aí que formos examinar um determinado momento da sua história, rastrear o que temos dos registros míticos desses povos, nós vamos encontrar a ideia de uma sociedade perfeita. Desde os egípcios antigos, os gregos com seus campos elíseos, os indígenas brasileiros com a terra sem mal, etc., etc. e tal. É uma constante mitológica. No caso da Idade Média, que vai reunir, evidentemente, uma herança judaica, uma herança greco-romana, uma herança celta. Isso fica muito claro. Os mitos greco-romanos que falavam das Ilhas Afortunadas estavam falando do quê? De uma espécie de um paraíso pagão, de uma sociedade perfeita. Note que ilhas, não por acaso, grande parte das utopias na história são pensadas, são concebidas como ilhas, ou seja, um território isolado pela sua situação insular. Insularidade e isolamento é o mesmo campo semântico. Temos uma coisa que vem lá dos gregos e romanos. De claras raízes celtas, temos o reino do Graal, que é outra utopia medieval importante. Orientais, a terra dos Brahmanes, narrada na Idade Média por certos textos. Já nessa passagem de Idade Média para a Idade Moderna, segundo a cronologia tradicional, que eu não sigo no livro, não cabe aqui explicar isso agora, mas
procura-se na América recém-descoberta a terra de indígenas cobertos de ouro, o El Dorado, ou, tipicamente cristãos, como a ideia do milênio, os tais de 1000 anos de felicidade, em que os justos vão reinar junto com Cristo antes do mundo acabar, aquela coisa toda. Então, essa presença mítica de um mundo perfeito, não interessa se o mundo perfeito chama Ilhas Afortunadas, Reino do Graal, Terra dos Brahmanes, tudo isso é terra perfeita, tudo isso é utopia, e tudo isso existe na Idade Média. Se ideologia é uma ferramenta que constrói ou reconstrói uma determinada realidade social, projetando para além dela mesma, por isso que é construir ou reconstruir, uma situação ideal que ou aperfeiçoa o existente, ou destrói o existente para criar uma outra coisa, é evidente que utopia tem uma carga ideológica claríssima. E a utopia é litúrgica porque, naquela linha do Durkheim, toda sociedade utópica funciona pela autoexaltação dessa sociedade. O orgulho de sermos uma sociedade supostamente perfeita. E a liturgia aparece seja para instalar esta perfeição, seja para confirmar periodicamente essa perfeição. Então, vocês sabem que na França, primeiro no sul, depois no norte, passagem século X para XI, uma aristocracia guerreira muito agitada, guerras entre si, mas que, claro, destrói colheitas, mata camponeses, não respeita a propriedade clerical, até que se pensa num movimento da paz de Deus. Esse movimento da paz de Deus é concretizado, de alguma maneira, por enormes missas campais, onde se reúne ali toda a aristocracia da região, os camponeses, os clérigos, e há toda essa cena litúrgica da missa, do juramento que os elementos guerreiros que criavam o distúrbio tinham que jurar sobre relíquias sagradas, queriam respeitar a paz em determinadas circunstâncias, quer dizer, em determinados momentos, em determinados locais. É a liturgia que sustenta a utopia da paz de Deus. As comunas italianas, as cidades livres, onde, teoricamente, todos são iguais, onde poderá haver abundância, onde haverá justiça social. Elas estão extremamente ligadas aos seus santos patronos. Todas essas cidades italianas, essas comunas urbanas italianas, têm 1, 2, meia dúzia de santos patronos que, de alguma forma, vão legitimar e fiscalizar a manutenção dessa harmonia social pretendida. Isso século XI a século XIII, mas no século XIV, em Roma, há um movimento importante, efêmero, mas importante, em que um indivíduo, Cola di Rienzo, vai contra os distúrbios que a nobreza local realizava. O Papa, naquele momento, não estava morando em Roma, estava morando em Avignon, sul francês, por circunstâncias da história da Igreja. E o Cola di Rienzo, então, vai querer restabelecer, e quase toda utopia está muito mais no pano de fundo do reformar, restaurar, restabelecer,
vai querer restabelecer a grandeza de Roma. E vai restabelecer para isso liturgias romanas da antiguidade. E ele vai ser alçado à posição de tribuno da plebe. Tribuno da plebe era aquela figura que, na antiguidade, era eleito pela plebe, pelo povão, para defender os interesses desse povo nas reuniões, me escapou a palavra correta aí, nas assembleias, em que a elite, os estratos superiores da sociedade romana, estão tomando as grandes decisões, estão legislando, etc. e tal. E o tribuno existe para ficar ali quietinho, ele não tem direito à palavra, ele não pode propor nada, mas ele tem o grande poder, o poder de veto. Os nobres discutem, tá bom, vamos fazer isso, vamos fazer assado. O tribuno levanta a mão, veto. Pronto, não vale mais nada. Esse elemento central na República Romana, o Cola de Rienzo quer restaurar em si próprio. Ele é o novo tribuno da plebe da cidade de Roma. E aí Roma será novamente uma sociedade pujante, rica, pacífica, ordenada, etc., etc. e tal. É uma utopização da cidade de Roma, idealizada pelo Cola de Rienzo, que, evidentemente, por um certo tempo, ganha a adesão de grande parte da população. Florença, 1497, 1498. Tem um frade dominicano que tomou o poder alguns anos antes, o Savonarola, figura extremamente interessante. Ele resolve realizar uma cerimônia litúrgica, um ritual novo, criado por ele, na situação de idealização de Florença, com a sua fogueira, são duas, fogueiras das vaidades. Então, uma imensa fogueira, de mais de 10 metros de altura, os seus seguidores adeptos passam pela cidade toda recolhendo todas as vaidades. Roupas finas, joias, perfumes, livros, quadros. Joga tudo isso na fogueira, destrói essas vanidades para purificar a cidade. Florença tem que ser pura. Porque a pureza talvez seja a primeira em termos do encadeamento cronológico dessa instalação de utopias, seja o pré-requisito para a sociedade vir a se tornar utópica. Isso é muito interessante. E não é só nas utopias medievais. Pense em utopias contemporâneas até, em que a pureza é um dado essencial. Uma ideologia nazista, destruir os judeus, é um rito, estou falando do ponto de vista interno da utopia, sem julgamento de valores externos. É um rito de purificação. A corrupção que os judeus provocam na Alemanha tem que ser resolvida. E é resolvida pela purificação. Para a instalação de uma sociedade camponesa proletária na União Soviética, tem que haver uma purificação. Pensou-se diferente, manifestou-se herege de um ponto de vista político, tem que ser purificado. O que são os campos de concentração num exemplo ou no outro? Aquilo que muitas vezes eles chamam, China maoísta, dos campos de reeducação. A reeducação é purificar.
tirar as más ideias e comportamentos da cabeça desses indivíduos, para bem deles e para bem da sua sociedade. Purificação é um elemento central em qualquer utopia. Não? E o que o Savonarola faz é isso. Claro que todas essas purificações, não? Savonarola, Stalin, são violentas. Porque purificar é um ato de uma certa violência. Tá? Cada um de nós, para se purificar cotidianamente, tá? Tiramos a roupa, entramos debaixo do chuveiro, esfregamos o sabonete, o shampoo, tá? Flexionamos as toalhas. Nesse momento, nós estamos purificados. Por um curto espaço de tempo. Mas veja, é o rito do nosso cotidiano. Tá? É a idealização dessa pureza. Tá? Que é o que Savonarola faz. Tem certos grupos, como os adamitas, tá? De princípios do século XV, não confundir com uma outra seita herética do começo do cristianismo, também chamado de adamitas, sobre o qual não se conhece praticamente nada. Esses do século XV temos vários relatos muito interessantes. Mas, enfim, esses grupos têm uma liturgia, têm um encontro da comunidade para orar, né, nus. Por isso que são adamitas. Né? Eles têm a pureza do Adão pré-queda, do Adão edênico, do Adão que ainda morava no paraíso, né? E eles se reúnem e fazem as suas orações grupais. Claro que a igreja vê nisso uma grande orgia, uma grande servegonhice. Né? Mas, de novo, isso é o ponto de vista externo. Ponto de vista interno da seita, essa é a pureza. São tão puros que podem rezar nus e não há o desejo, não há um ato sexual ali. Tá? Ou mesmo na utopia moriana, tá? Nós temos várias liturgias, mas, por exemplo, uma muito interessante, os almoços comunitários. E o Morus diz que esses almoços não são obrigatórios. Tá? O indivíduo pode almoçar na sua casa, tá? Sozinho ou com a sua família. Mas isso não será bem visto. Da mesma forma que até X tempo atrás, né, o cristão não era obrigado a ir na missa. Mas ele não seria bem visto pelos seus parentes, amigos, vizinhos cristãos. Bom, então, há essa estrutura comum entre heresia e utopia, que são, relembrando, mitológicas, ideológicas e litúrgicas. Mas há mais. Eu creio que há características comuns a ambos os fenômenos. E aí eu vou elencar rapidamente 5 características. Tá? Primeiro, os dois são fenômenos nostálgicos. Nostálgicos por quê? Porque todo herege, qualquer seita herege que se vai examinar com cuidado, tá? Ela sonha com a volta aos tempos apostólicos. Tá? Aquela comunidade apostólica, tá? Cristo e os apóstolos, comunidade despojada, comunidade igualitária, pura, em harmonia com os outros humanos e com a natureza, etc., etc. e tal, é o sonho de todo o grupo herético. Tá? Quando o Adhébar de Chabannes, um cronista francês, século XI, chama os hereges de supersticiosos, a heresia de superstição, ele está apontando nessa direção, porque superstição é a sobrevivência, entenda-se, de alguma coisa que existia, que quase morreu, mas alguma coisinha continua.
E, de fato, eles são, os hereges, são supersticiosos nesse sentido que eles defendem, pretendem praticar a sobrevivência de ritos daquele cristianismo apostólico. Os cátaros de Colônia, por exemplo, do século XI, eles dizem que a sua seita cátara existia escondida desde o princípio do cristianismo, desde o tempo dos mártires. Eles têm origens muito antigas, que sabemos, rastreando a história das seitas heréticas, o seu pensamento, etc. e tal, que não é bem isso. Mas no imaginário deles é assim, porque eles estão nostálgicos daquele cristianismo lá de trás, que eles pretendem defender, prolongar, espalhar, se possível. Determinadas seitas, para lembrar apenas alguns, os petrobrucianos, os henricinos, arnaldistas, esperonitas, cátaros, valdenses, lollardos, todos eles defendem, praticam a confissão pública. A confissão pública, vocês sabem, era uma prática do cristianismo primitivo. E a nostalgia em relação à utopia? Como é que fica? Todo utopista defende um regresso à sociedade das origens. A Igreja, na época gregoriana, século XI, XIII, grosseiramente, pretende criar uma cristandade ideal, uma cristandade utópica. Essa Igreja cria uma série de regras que devem reger o estabelecimento, o controle dessa sociedade supostamente ideal. E ela diz fazer isso em nome das libertates que a Igreja tinha anteriormente. Essas liberdades que a Igreja tinha foram, lá pelo processo político do Ocidente medieval, sendo transgredidas pelo poder laico. A Igreja ficou sob o poder laico, segundo uma fórmula historiográfica já antiga, muito famosa. E o que a Igreja gregoriana quer é restabelecer essas liberdades. Ao restabelecer essas liberdades, ela está fazendo o quê? Se purificando. Purificando a sociedade cristã. E dessa pureza e dessa ordem vão derivar todas as outras qualidades de uma sociedade utópica, que é rica, é tranquila, é harmônica, etc. e tal. O franciscanismo, que claramente tem uma visão utópica da sociedade cristã, não só da sua própria comunidade, mas com a ideia de alargar isso ao conjunto da sociedade cristã, defende uma pobreza e uma fraternidade que, indubitavelmente, são de matrizes apostólicas. Já falei do Cola di Rienzo. Ele pretende restabelecer a Roma, isso é interessante, a Roma republicana, né? Não é a Roma mais próxima que é a imperial. Ele quer voltar para a republicana, onde, do ponto de vista dele, existe um equilíbrio social melhor, tanto que existe a figura do tribuno da plebe, é a volta a um certo passado. Acontece uma sublevação camponesa muito importante na Inglaterra, sudeste da Inglaterra, 1381, e há um pároco que pregava essa sublevação, contra os senhores, contra o sistema senhorial, contra as taxas e impostos pagas aos senhores e à monarquia, etc. e tal. E ele tem, num determinado sermão,
uma fórmula que não é, na verdade, original dele, ele reescreve, reelabora, mas a ideia é um pouco anterior, que é extremamente significativa, expressa essa ideia da nostalgia utópica. Diz o John Ball, que é esse indivíduo aí. Quando Adão cavava e Eva fiava, onde estavam os nobres? Se não existia nobre no paraíso, os nobres que existem hoje, 1381, vêm da onde? O que justifica ele se considerar nobre e ele ter poderes diferentes do resto? Então, o que temos que fazer agora, numa transformação radical e profunda dessa sociedade, é voltar à situação edênica. Todos são iguais. Todos trabalham. O Adão cava, a Eva fia. Mas na sociedade aqui, fins do século XIV, só camponês que se mata de trabalhar. E o nobre está lá no seu castelo, recebe todas as taxas e impostos a que tem direito. E esse movimento, de cunho claramente utópico, nega tudo isso porque quer voltar à origem edênica. Mais ou menos na mesma época, no mesmo espaço, Robin Hood. O que é aquela comunidade de caçadores utópicos, diz um grande historiador inglês desse momento todo, Rodney Hilton, uma comunidade de caçadores utópicos que pretende ter sobre a floresta direitos que lhe eram negados ou restringidos, porque são os nobres que podem fazer algumas coisas ali, o rei que pode fazer a maior parte das coisas. 2/3 das florestas da Inglaterra, naquele momento, estão em mãos monárquicas. E o Robin Hood, claro, está expressando a revolta contra essa situação, tendo como a ideia subjacente a isso que nem sempre foi assim. Tem algum momento lá atrás que não era assim, que não funcionava assim, que não existia reis e senhores para abusarem deste poder. Então, os dois movimentos, heresia e utopia, são nostálgicos. São puritanos, já falamos disso, não vou desenvolver para não alongar mais. Bom, na verdade, eu falei das heresias, do puritanismo herético. Das utopias, podemos lembrar que o Preste João, uma carta ali, começa a circular na Europa em torno de 1160, 1165, descreve um reino enorme, maravilhoso, riquíssimo, etc. e tal, no Oriente, localizado próximo ao paraíso. E o Preste João, que é esse rei sacerdote, ele tem relações sexuais 4 vezes ao ano com as suas várias esposas, mas só 4 vezes para procriar. Só. Na sociedade das Amazonas, aquela sociedade feminista, só tem mulher, elas se relacionam sexualmente 1 vez por ano. Elas estão numa ilha, numa determinada época do ano. Elas saem desta ilha, vão até o continente, encontram os homens, passam ali 1 semana com eles, voltam para a ilha, vão dar à luz 9 meses depois. Se são meninos os que nascem, ou matam, aí os relatos variam, ou matam, ou entregam os meninos para que os pais possam criá-los. As meninas ficam ali, porque a sociedade é só de mulheres. E essa utopia feminina é tão puritana quanto as utopias mistas. Ou as utopias apenas masculinas. Os mosteiros masculinos, assim como os femininos, mas, enfim, um sexo só, os monges devem se pautar pela pureza.
Savonarola com as suas fogueiras de vaidade, já dissemos. Na utopia de Moros, não existe tabernas, não existem bordéis, não existe jogo de azar. Tá? As utopias tendem a ser, e de novo, as utopias contemporâneas também, puritanas. As heresias têm um viés pessimista muito claro, tá? Porque, de maneira geral, elas não aceitam a possibilidade da remissão do pecado. Tá? Porque a Igreja Católica oferece essa possibilidade. Pecou, errou, tal, mas dá para remediar esta coisa aqui, preparando-se para o além. Tá? Para muitos grupos heréticos, não há a possibilidade da redenção. Errou, determinados erros que variam de comunidade para comunidade, erros fortes, perdeu-se para sempre. Tá? E no caso da utopia, uma frase do Moros que acho que sintetiza tudo isso muito bem, até porque é a última frase do seu texto. Abro as aspas. Há muitas coisas na República Utopiana que eu gostaria de ver implantadas nas nossas cidades. Coisas que, em verdade, são mais de desejar do que de esperar. Veja, é interessante, né? Aquele que é considerado o pai das utopias, inventou a palavra, antes dele não existe utopia. Na verdade, o que ele diz é que não existe utopia. Utopia é inviável, utopia é impossível. Ele deseja essa perfeição. Tá? Ele até imagina uma sociedade com várias coisas que poderiam transformar uma sociedade em direção à perfeição. Mas ele deseja isso. Ele mesmo não espera que isso se concretize. Tá? O pessimismo está tanto na heresia quanto nas utopias. Os dois movimentos são egolátricos. Heresiarcas e utopistas compensam um pouco o pessimismo, acreditando poder levar suas comunidades a um destino superior. De um lado, são pessimistas, mas pretendem fazer com que a sociedade ou a religião sejam melhores amanhã do que são hoje. Mas isso é importante considerar. Se o utopista, se o heresiarca são egocêntricos, é porque a comunidade é egocêntrica. O egocentrismo não é do líder isoladamente. Ele é egocêntrico porque a sociedade dele é egocêntrica, e não o inverso. Tá? É isso que explica a adesão que o heresiarca ou o utopista acaba por receber. Se fosse uma coisa apenas dessa egolatria pessoal, desculpe a certa redundância aí das palavras, né? Não haveria adesão, não haveria o movimento, seja o movimento herético, seja o movimento utópico. Né? E por que essa comunidade, essa sociedade é egocêntrica? Voltamos àquilo que lembramos sobre Durkheim. Né? A sociedade projeta nos seus deuses os seus próprios desejos, tá? As suas próprias necessidades, tá? A maneira de se autoexaltando, de alguma forma ter condições de viver. Porque, senão, todos os problemas da vida, ainda mais estamos falando de sociedades, tá? Pré-industriais, com outro nível de mortalidade, de falta de alimento, de guerra endêmica, etc. e tal. Né? Então, precisa haver esse jogo entre a comunidade e a divindade ou as divindades. Né?
Portanto, há uma egolatria das comunidades. Tá? E essa egolatria, da mesma maneira que se projeta numa divindade, se projeta num representante dessa divindade ou simplesmente um representante da própria comunidade. Tá? Ambos os movimentos são, último ponto, reformistas. Tá? Claro, porque há um descontentamento com a religião dominante nesse momento ou com a formulação social deste momento, que tenta se corrigir. A heresia corrigir do ponto de vista religioso, o utopista corrigir do ponto de vista social. É consertar o presente. Tá? Vejam, às vezes, da motivação utópica é que se passa para a herética, às vezes é da herética para a utópica. Aí precisa fazer o estudo de caso de cada um para vermos como é que isso acontece. Tá? Mas, para dar um pequeno exemplo, o catarismo do sul francês, mais uma vez, imaginava uma terra nova e visível, que corresponde exatamente àquilo que pretende, o Thomas More na sua utopia. Uma terra nova, né? Justamente porque tem que ser contrário a tudo que existe naquele momento, que se conhece naquele momento, e, se não invisível, pelo menos desconhecida. Tá? Mas ela é quase invisível, porque ela é o topos, ela é o não espaço. Ela é um espaço que não se vê, porque não existe. E não existe, porque não se vê. Tá? Então, são evidentemente reformistas. Ora, se há estruturas comuns, se há características comuns entre heresia e utopia, não é fácil o exercício de distinguir uma coisa da outra. Tá? O exercício, eu digo, cuidadoso, né? O exercício aí de lupa, tá? O exercício que leva em conta as questões conceituais complexas. Tá? É difícil distinguir. Na verdade, o que nós temos aí? As utopias que negam a liberdade de pensar, não? E as heresias que negam a liberdade de crer. Elas negam aquilo que é essencial para o seu objeto de transformação. A sociedade, num caso, a religião, no outro caso. Tá? Enfim, eu acho que a gente poderia concluir, a partir disso tudo que falei, que toda utopia é herética e toda heresia é utópica. É isso, gente. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.